Olá, então, sejam bem-vindos a mais um podcast cultural do Chalé dos Livros. Hoje, episódio número 10. 10 pessoas, 10 personalidades caçapavanas, pessoas importantes que vão deixar o registro histórico, material para o futuro da cidade, para o futuro, para as pessoas pesquisarem. E nós vamos ter hoje a grande personalidade, o senhor Elcio Borba. Para quem não sabe, o senhor Elcio Borba tem uma história muito importante na mídia caçapavana. Foi um cara dono da revista Sentinela, uma das principais revistas que a gente tem para fazer pesquisa dos anos 60, 70, da cidade de Caçapava do Sul. Foi editor da Folha do Sul. Então nós temos um cara aqui das letras, um cara que nos ajudou muito para nós preservar o nosso conhecimento sobre o passado da cidade. Antes disso, quero dizer para vocês, compartilhem, dê likes, ajudem. Sabemos que a nossa força é pouquinha, mas o que importa é nós trazer o registro dessas pessoas aqui. E o seu Elcio foi uma contratação bastante difícil de estar aqui. A gente teve que fazer dos e fundos para conseguir que o senhor Elcio Borba não escapasse do jogo. Também quero alertar para vocês o seguinte: estamos chegando perto dos 200 anos de independência do Brasil. Mês que vem, de setembro, vamos fazer podcast especial sobre a independência do Brasil e também sobre a chamada Guerra dos Farrapos. Aí deixa pro tio, que nem eu dizia para meus antigos alunos, que nós somos treinados. Vamos tentar fazer o melhor possível para tentar trazer alguma informação que é que vocês saibam, que é que vocês não saibam. A gente também não sabe muito, mas a gente quer ajudar e quer trazer para vocês um pouco de conhecimento sobre a história do Brasil, nosso país e história do Rio Grande do Sul. Mas vamos lá! Não podemos deixar de dizer a primeira pergunta para o seu Elcio Borba. Agora ele não escapa. Agora o seu Elcio Borba está aqui. Seu Elcio Borba, por seu Elcio Borba. Quem é o seu Elcio Borba? Quem é a figura que fez a revista Sentinela e fez também a Folha do Sul? Como o senhor chegou a esses dois grandes feitos e talvez outros ainda que nós vamos saber hoje? Vamos lá, seu Elcio. Bom, eu nasci em Santana da Boa Vista. Aí, lá só tinha o curso primário, não tinha o ginásio. Um dia chegou um tio meu, que morava em Bagé, irmão do meu pai, tinha que servir lá, e ficou lá. E disse: olha, eu vim aqui para te levar, que eu sei que tu gosta de ler, gosta de estudar, vou te levar, que lá em Bagé tem uma escola agrícola, Escola Brasil, e que, para filho de agricultor, meu pai era pecuarista, e tu vai comigo. E eu, embarquei no Austin dele, vim a Caçapava, por São Sebastião, Estrada de Chão, fui a Bagé, fiz o vestibular e entrei lá. Aí, nós éramos uma turma grande de Caçapava aqui. Era eu, o Murilo, o Zé Carlos, o Tabajara, o Ipajeú, o Itajuba, o Murilo, e muita gente. E aí de saída, eles já me elegeram presidente do Grêmio Estudantil. E eu já comecei. Mas lá só tinha 2 anos. Depois tinha que ir para Pelotas, porque lá era só iniciação agrícola. Depois tinha que ir ou para um morro em Viamão ou para a escola técnica. E eu fui para a Escola Agrotécnica de Pelotas. Escola Agrotécnica Visconde da Graça. Também lá já me meti na política estudantil, já fui presidente do Grêmio, depois dali já presidente da União Pelotense de Estudantes, tal e tal. Mas aí, na época chamava a Revolução de 64. E aí veio a chamada. E eu, aí foi uma limpa no movimento estudantil, aquelas caçadas e tal. E eu digo, eu vou me embora.
dei a maior burrada da vida, porque largou uma escola paga, grátis e tal. Digo, eu vou para Caçapava. Vou para Caçapava. E o meu pai tinha comprado uma casa aqui para minhas irmãs estudar, meus irmãos e tal. E eu vim para cá. Cheguei aqui, eu entrei na escola de comércio e vou arrumar um emprego. Um dia no café do Luizinho, falando, entrou o Dr. Alter e tal. Ele já, mais ou menos, ele já sabia, eu já tinha feito um artigo para a Folha do Sul quando estava em Santana. E ele me disse, tu vem trabalhar conosco lá na Folha do Sul. O Dr. Alter havia sido o dono da Folha do Sul, já tinha vendido para o Matias, mas ele ainda tinha influência. E eu fui de redator da Folha do Sul. Trabalhei muito tempo ali. Aí um dia e tal, conversando com o Elvio Baltazar, o Elvio, meu amigo, tá, faz uma revistinha ali, fazer com coisas, só que tal. E eu entrei nessa. Mais uma trabalheira louca. Tinha que ir a Porto Alegre, mandar imprimir, era em offset. Naquela época a gente não tinha telefone, ninguém tinha. Era tudo na mão, levava, imprimia, trazia. A vida. Por isso que eu não queria falar, não quero falar, porque foi uma época braba da vida. E aí foi muito tempo. Depois estava muito difícil. Aí inventei de comprar uma gráfica. E aí também, aí já caiu o padrão da revista. Aí já não dava, já não ia imprimir em Porto Alegre e tal. Mas peguei uma época boa na revista. Peguei a época que o Pignatari estava na mina do Camaquã. O Pignatari gostava muito de publicidade. Eu falava ali com o seu Osmar Luiz e vinha publicidade boa. E Caçapava foi o boom de Caçapava. O Pignatari foi a gente, né? E o Elvio era muito meu amigo, me levava lá na mina. Vamos lá. Nós ia lá fazer a reportagem. E ele gostava e a revista foi. Eu acho que foi uma das melhores épocas de Caçapava, foi o boom do Francisco Pignatari. Ele, para o Colégio das Freiras, muito contribuiu, o patronato ali foi ele praticamente que fez com o seu Marino Casanova. Lá em Santana fez uma torre na igreja, ajudava. E ele gostava disso, mandava nos buscar aqui de avião, levava nas festas dele, na mina do Camaquã. Mas depois acabou. Quer dizer, e por que acabou? Porque eu tinha, além de trabalhar no jornal, eu fazia a faculdade em Bagé, estudos sociais. E era difícil, nós ia de veraneio do Darcy Reck, depois foi no ônibus do Mozart, muito difícil. Então, de noite estudava, de dia tinha que trabalhar e com filho pequeno. Recém tinha casado, então aí não conseguia contrato para o magistério. Aqui, contrato para. Naquela época a gente entrava no magistério e ia contrato, não tinha concurso. E eu não conseguia. Aí surgiu, lá em Pelotas, eu estava lá na casa do meu cunhado, lá no cassino, o Valdeir Leão, e do lado o Hildo Agui tinha uma casa, não sei se ainda tem até hoje. E estava na casa do Hildo Agui a professora Clara Agui. E aí eu Clara Agui Kipper? Kipper. É a irmã do Hildo. E tava lá, e aí eu conversando com ela, e ela disse, eu já conhecia ela daqui. E ela já tinha feito até um artigo pro jornal, que estava falando com ela. E ela disse, mas vai abrir um concurso pro Premem. E ela era diretora do Premem, dos polivalentes. E aí tu faz o concurso em Porto Alegre, se tu passar, tu vai lecionar no Premem. Aí dito e feito. Me inscrevi, fiz o concurso, fiz o estágio em Porto Alegre, entrei na 5ª etapa do Premem. Mas não tinha Premem em Caçapava. A cidade primeiro que tinha era Bagé. E eu tive que largar a revista. Aí tive que largar para poder me transferir para Bagé. E aí é outra história. Seu Elcio,
O senhor tem muita informação para nos dar, muita história para nos contar. O senhor sabe que nós estamos. O senhor pode se acompanhar, tanto eu como eu, por ali. A gente se enxerga ali. Estamos ali. E isso aí é o que vai aparecer pro pessoal depois. Desculpa a pergunta, a gente não pergunta normalmente para as damas, mas para os cavalheiros a gente pode perguntar. De que idade o senhor tá, senhor? Mala, tio. O Jô Soares dizia assim: essa pergunta a gente não conta. Essa pergunta a gente não diz, a gente pula. Eu como não sou o Jô Soares... Eu vou pelo Jô Soares. Tá bem, então. Ele tá deu bem. A ideia. Essa pergunta não me pergunte. Tá bem, então. Tá bem. Seu Elcio, assim, e o senhor disse que militou no movimento estudantil, pegou uma fase bem danada, que foi nos anos 60. E então o senhor entrou por convite na Folha do Sul. Como era estruturada a Folha do Sul na época? Porque eu já contei para o senhor, sem querer a gente tem um contato, porque meu pai foi tipógrafo, trabalhou na Folha do Sul. Colega, trabalhamos junto. Depois entrou com um terreno na compra do seu... Da gráfica. Que eu não sabia, tu que me disse que nunca foi ressarcido por esse terreno. Quem me comprou foi outro, mas foi disse outro, que ele era sócio do outro. E o terreno era da minha mãe, que o meu avô tinha dado para minha mãe, e eu contei a história pro senhor. Isso. E no fim, né, pela inocência do meu pai nos negócios, também a questão, acredito que naquela época também já estava envolvido um pouco com álcool, e né, então às vezes a mente não trabalhava muito bem para a questão do comércio. Mas perguntando para o senhor, como era estruturada uma gráfica em Caçapava? Naquela época, como ele trabalhava semanalmente, pelo jeito, pela dificuldade como era, quem é que pegava a informação, como chegava essa informação, como o pai, eu me lembro que ele montava, mas eu me lembro que ele montava as letrinhas, tudo das folhas ali, e não tinha muita foto, né? O teu pai era tipógrafo, Isso. O impressor era o seu Penha, o seu Penha, filho do... Quem é que vendia também? Como é que fazia? Vendia nas bancas, em assinatura. Assinatura? Na banca da Dona Maria aqui no... O senhor se lembra de quantas assinaturas tinha? Não me lembro. Mas para manter, mas acredito que eu acho que ele tirava uns 500 exemplares, se não me engano. Era muito para a cidade. Pra cidade. Era naquela época nós podíamos dizer que a cidade lia. Lia. Por 500 exemplares. Não, olha... a Folha do Sul, ele era tradicional, já tinha sido doutorado, tinha muitos anos. Ela fez era o único jornal, ela é a Rádio Caçapava, quer dizer, então trabalhava em conjunto. A gente lia ali e tal. Então a Rádio Caçapava passava informação. Trabalhava em conjunto, a gente ia na Rádio Caçapava, o Favorino dizia isso, Betinho, tal coisa. E a gente pegava ali e ia pro jornal. O senhor montava e entregava pro pessoal montar o jornal. O senhor montava. Eu fazia escrita. Fazia escrita, batia a máquina, dava o texto. E eles tipografavam e depois imprimiam. Quantos dias mais ou menos o senhor demorava para escrever e passar para toda semana. tipografia? Todo momento chegava notícia. Correndo na rua ali, para cá e para cá, pegando a notícia, falando com um, falando com o outro. Não tinha um momento em que... tinha que encerrar. Tinha que encerrar na quinta. Na quinta. Para e ela era lançada. Saiu no sábado. Então era por isso que o pai na sexta chegava sempre... altas horas da manhã. Agora eu entendi. Ele tinha que... Pobre da minha mãe. Não, e às vezes tinha uma edição maior no Dia dos Pais, Dia de Natal. Aí tinha mais texto, tinha mais folhas. Pois é. Era mais... E esse material, de onde que vinha a tinta, de onde que vinha o papel? De Porto Porque Alegre. isso também tem um cuidado, um corte. Tinha uma firma, Hotman. Elas mandavam o papel e comprava bastante. Tinha assim a livraria também, ele comprava papel para revender. Então ele comprava bastante. Livraria ou papelaria? Então, tinha papelaria e livraria. Papelaria e livraria. Livraria não, livraria livro. Papelaria e como é que se diz essas coisas? Vender caneta e coisa e tal. Papelaria. E ele tinha bastante. E a tinta vinha também de Porto Alegre. Tudo de Porto Alegre. Tudo de Porto Alegre. E não teve nenhuma edição especial, algo que marcou o senhor quando o senhor era redator? Porque algumas informações... O que tipo de informação o senhor largava, filtrava? Porque o senhor filtrava, o senhor era o filtrador do que jogava para a comunidade caçapavana. Exato. Então dá para se dizer que o senhor era um formador de opiniões. Isso. E o que o senhor... Como o senhor selecionava a matéria e o que não largava? O Matias não gostava, ele era o
era o diretor, era o dono. E ele não gostava de crônica policial. Essas coisas que aconteciam, esses crimes e tal, e dava complicação, e os caras não gostavam, isso aí não tinha. E aí tinha que pegar informação na delegacia, né? Era, na delegacia. Aí quando muito as coisas e tal, e não era como hoje, que sai na hora, sai na internet, o cara fica sabendo, que tinha que sair no domingo, mas não saía. Era mais notícia social. Mais notícia política, mais realização, mais o que a prefeitura fazia. A prefeitura pagava na época? A prefeitura pagava, a prefeitura era a prefeitura. O senhor se lembra que era o prefeito na época? Pegamos o seu Ismael, pegamos o seu Elpidio, pegamos o seu Elpidio, o seu Elpidio, depois o seu Memé. E eu acho que foi esses dois que foi no auge. Não sei se nós chegamos a pegar antes. Eles pagavam mensalmente para as notícias serem Não, pagavam a notícia não. Eles pagavam a informação, os editais, né? Isso aí é pago. Né? Quantas páginas? Era 8 páginas. Era muito aí. Era muita produção. Ela era grande, né? Sim, um texto de 8 páginas de jornal. Era 8 páginas. Não, isso 4, uma fora e 8 páginas. E como é que entregava o pessoal que o senhor disse tinha uns 500 que assinavam? Acho que não tinha 500 anos. Vendia bastante na vendia rua. Bastante. Na rua também vendia e na banca vendia. Na banca vendia também. E os que assinavam recebiam em casa? E os que assinavam recebiam em casa. Tá. E recebiam em Porto Alegre, mandava para fora também. Mandava muito para fora. Via correio. Via correio. Interessante. Segunda-feira tinha que ir lá no correio despachar aquelas assinantes de fora. Chegava, lógico, daqui a 2 semanas, mas pelo menos chegava, né? Chegava, e de vez em quando um escrevia, mandava de lá. Informação chegava muito de fora, tinha muito assinante fora. E vocês tinham algum colunista, alguém que ajudasse a trabalhar, algum poeta, me lembro do seu Valdo Lima, que já era um cara da velha guarda, muito respeitado. Tinha muita gente que gostava de escrever. A professora Zoé gostava, o seu Reinaldo já escrevia, a professora Maria Augusta também, o seu Reinaldo também escrevia. E tinha muito escrevia, o Elvio escrevia bastante também. E o que eles escreviam era filtrado ou era livre? Não, sempre era. Ninguém se atrevia a tocar em política na época. Não, era muito pouco, né? Muito pouco. Até porque não tinha informação, né? Para alguns nem havia golpe militar. Não, e houve uma época que na época áurea, que o governo se consolidou mesmo, do milagre econômico, que a oposição se aquietou e tal. Não se falava, quer dizer, a não ser de vez em quando estourava um grupo lá do Marighella, mas ninguém entendia muito o que acontecia. Aqui não chegava. Não chegava nada. Eu dava uma notícia no rádio, mas não tinha efeito nenhum. E o mais era notícia, assim. Também era uma época que o doutor Celestino mandava, ele dava muita notícia, ele gostava também, né? E aí foi uma época que Caçapava, né? Ela deu um pulo, foi a época que veio a Corsan, que veio a CRT, que veio diversas companhias do Estado. A companhia do Estado, que foi o doutor Celestino que trouxe, né? E o senhor ficou quanto tempo na Folha do Sul, trabalhando como redator? De 65 a 70. 5 anos. 5 anos. 5 anos. Semanalmente. Semanalmente. Que máquina de escrever o senhor usava? Uma Olivetti antiga? O Olivetti antigo. Era Olivetti? Eu acho que era Olivetti. Era assim. Eu tinha uma pequenininha em casa, que às vezes de noite eu redigia, e às vezes no jornal tinha uma tia grande, não me lembro como que era. Se desse problema, tinha uma reserva. Tinha reserva, E as fitas também funcionavam horror, né? Quando que o senhor começou, então? Saiu da Folha do Sul e começou a Sentinela? 69. Aí eu botei um ano antes, eu ainda continuei trabalhou nos dois ainda? Um ano eu trabalhei. Depois eu saí da Folha do Sul, não me lembro por quê. Que aí eu fiquei só com a revista. Aí não vencia atender, não vencia mais a jornal, não mandava com a notícia, aí saí, fiquei só com a Sentinela. Porque a Sentinela, hoje, por exemplo, ela é talvez a fonte mais
Uma das mais, assim, porque ela traz imagens, fotos. Ela se era diferenciou por ser colorida, por ter umas páginas coloridas de verde, ou de vermelho, ou de cor. Mas ela tinha ela foi muito usada pela elite caçapavana. E eu acredito que na época foi porque aquilo ali trouxe uma... O senhor trouxe a foto, trouxe a imagem diferente. Na época ela foi progresso, na época foi progresso. Então ela era disputada. Não me admira a perfumaria do seu pignatário, né? Não, mas tinha outros também que gostavam. Ah, gostavam da perfumaria? Eu gostava. Mas acredito que hoje ainda tem. Eu tinha boas publicidades também, além da mina tinha. O seu Nelson Goradini gostava muito de publicidade. O pessoal ajudou a impulsionar, O Nelson Goradini tinha a última página, pagava. O Alberto da Urbis também gostava, escrevia e dava. O seu Reinaldo também dava da farmácia. O seu Cassol também gostava de propaganda. Era bimestral, não é? Bimestral, trimestral? Não, assim? Mensal. Ah, isso. Às vezes que dava um probleminha e aí ficava duas. Por exemplo, assim, a Simaco era da firma da Goberta. E dava ovo. Uma vez eu encontrei o João Ernesto e ele me disse, mas faz horas que tu não vai lá pegar uma publicidade minha. Eu digo, eu da firma não quero, eu da firma não preciso da Goberto Calcário, porque o meu comércio não é aqui. Mas eu faço questão de ter para incentivar o jornal. Que bom, hein? Então, olha só. Aí no outro dia olha a cabeça do grande comerciante. Assim nós tivéssemos. Eu faço questão de ter para poder incentivar a revista e tal. O senhor foi um visionário. O senhor foi um visionário naquela época. Porque, olha só, nós estamos em 2022, o senhor está falando de uma revista que o senhor fez na década de 60. Então, se nós contarmos aí, olha só quanto tempo nós temos, no mínimo 60 anos de diferença. Então, mais ou menos eu já tenho a ideia da idade do senhor. Até pelo cabelo que não tem mais também. Não, mas não se preocupe, você é charme. Você é charme. Mas naquela época não era. Naquela época não era. Bom, o senhor pisava em rosas nos bailes da cidade naquela época, hein? Porque me diga uma coisa, várias damas, mas também gostariam de aparecer na revista Sentinela, né? Também, aquela época... Damas e, lógico, casais e coisas. Não, e aquela época também, o clube, a vida social era mais... Tinha o recreativo também? Tinha harmonia? Não, o recreativo já estava meio... Mas o União, naquela época, ainda tinha baile de debutantes forte, tinha baile tinha baile de carnaval forte. Né? E depois os clubes essas festas ficaram muito caras, tiveram que terceirizar, os clubes de um modo geral foram caindo, e aí ficou mais difícil. Né? Me conta como era fazer a revista Sentinela. Essas fotos eram assim, o pessoal que entregava para o senhor? Ou o pessoal tirava, ou o senhor tinha um fotógrafo que ia lá e fazia? Não, o meu fotógrafo era o Naziazeno e o Luiz. De vez em quando eu ia lá e ele cobria uma festa. Cobria uma festa. O Luiz ia muito a Santana, e a esposa dele era de lá, e ele me trazia a foto de lá. E o Naziazeno era meu grande amigo, meu coisa, e o Naziazeno... Ali eu levava ali e na hora eu já revelava. E aí trazia para o senhor fazer. Já não era mais clichê, já era offset. Aí tinha que estar. Mas às vezes tinha uma foto que saía num dia a gente precisava rápido, tinha que revelar, não era com... O senhor entregava com isso tudo para Porto Alegre montado tipo num... Botava um tipo de um durex, uma cola na foto e dizia, façam isso aí. Era mais ou menos assim? Isso, e o esqueminha montado. E eles montavam, demorava quanto tempo eles fazerem lá? Às vezes eu tinha que ir 2 viagens, uma para levar para eles fazerem e outra para ir buscar. Eles não mandavam pelo correio, não tinha como. Não, porque devia ser muita revista. Quantos assinantes o senhor tinha na época, o senhor se lembra? Isso variou muito. No início era mais, depois foi indo, depois... Às vezes tinha... Olha, eu imprimia mais ou menos no início 1000 revistas. E aí depois comecei... Foi. No início deu 1000 revistas. Mas olha... É muito, né, pra época. É muito. Mas depois depois começou a sobrar muito.
Hoje acho que os caras se imprimir 100, ler os 50 jornais, já é muito. Embora imprima-se 1000, mas vamos ver quem lê realmente. Né? Mas hoje tem outras fontes de informação, televisão. Mas a fonte local, mas aquela coisa. Se tu chegar a botar uma notícia hoje no jornal. A questão é a rapidez, né? Rapidez, né? Chega, a notícia já não tem. Tu lê jornal para ler. Eu, por exemplo, pego a 0 hora para ler os colunistas, o Davi Coimbra, os caras e tal, porque a notícia tu já viu na televisão. Tá. Então não tem mais notícia no jornal. Entendi. Eu quero voltar a Sentinela até para informação pro pessoal aí no futuro sobre essa revista, que o senhor está dando informações extremamente preciosas. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, quero ver agora o que a sua opinião. O senhor é um cara muito respeitado nessa questão de jornal, de revista. Se não é respeitado a partir de agora, que seja, que conheça o seu Elcio Borba, porque realmente a história de Caçapava e os registros que a gente tem da cidade passa por esse senhor. E antigamente os jornais eles davam a cara a bater. Se a gente fizesse uma análise de discurso, uma análise de conteúdo, que é uma metodologia que a gente usa na história, na literatura, nas línguas, a gente via se o jornal era de determinada ideologia, ou era mais conservador, ou era mais liberal. O jornal tomava uma posição. Se lia ele, se sabia. Esse aqui tem uma posição tal. Claro. A gente lia. Hoje parece que parece não, a absoluta certeza que é o contrário. Nenhuma dessas mídias que tem hoje toma o partido, assume uma personalidade e aí se vende por por primeiro que chegar ali e comprar o negócio, divulga-se o que quiser. Eu acho que essa é a grande diferença. Essa é a grande diferença da mídia. A mídia de hoje é uma mídia vendável, é uma mídia comprável. Antigamente a gente sabia, o jornal olha, tu pode até ser do partido oposto, ou dessa ideologia oposta, mas tu chegava lá, eles publicavam do jeito dele, mas tu sabia que os caras... mas até publicaram, né? Hoje ficava claro isso. Hoje tinha jornal partidário também, né? Não, muito. Tu vê, por exemplo, o Partido Republicano, tu sabe, professor de história, né? Era a federação, era o órgão oficial, e assim ia, e o jornal, né, a opinião pública o contrário. Os grupos políticos que sempre em Caçapava... Não, aqui não tinha influência. Isso. O Matias, por exemplo, foi vereador do PTB, o doutor Alter era do PTB, mas o Celestino, o PL, os outros prefeitos, nada, não tinha, era apartidário o jornal. E a revista também foi. Eu, por exemplo, seguia com o Matias e tal, nós era na MDB, eu andei com o Matias ali na Folha do Sul, mas no jornal nada. E quem é que imprimia lá em Porto Alegre? Você lembra da empresa que imprimia? Às vezes foi uma, outra vez foi outra, não me lembro mais. Uma vez até em Novo Hamburgo andei imprimindo. No jornal, no NH. A impressão dependia de preço? Dependia de preço. O senhor queria sempre, logicamente, baratear ela. Claro, baratear. Mas o senhor tem alguma coisa que o senhor abria a mão, por exemplo, do papel? Porque eu me lembro que o papel era um papel cartonado, grosso, era outra estrutura completamente diferente do jornal, né? Primeiro eu iniciei imprimindo lá no papel de revista. Depois comprei uma máquina com uma máquina de escrever de polietileno, com fita de polietileno. Então eu já levava aquelas revistas lá por 70 e poucos, eu já levava datilografada na máquina de escrever polietileno para eles fazer prontinha já, só para eles imprimir. Só para eles imprimir. Aí já ia prontinha daqui. Só passava lá, ela ia. Então o senhor teve digamos assim, um deslocamento muito grande de Porto Alegre para Caçapava. Né? O senhor trazia informação de lá também. O senhor publicava informações de fora ou somente da cidade? Não, praticamente só daqui. Só daqui. De fora. Então quer dizer que tinha bastante matéria. Tinha bastante. Bastante matéria, bastante produção de matéria. É social, né? Fulano, casamento, formatura. Essas coisas tudo O senhor lembra que eu falei com o senhor na última conversa que a gente teve, que eu achei, não sei se o senhor achou, eu até era um truce hoje pro senhor, mas tinha numa revista Sentinela saiu uma morte
que estariam encontrado um pedaço de um corpo ali num arroio, coisa e tal. Tá na década tá numa sentinela de 70 e 71. Isso me chamou a atenção porque ela destoou, essa matéria destoou da revista Sentinela, exatamente porque a gente olhando a análise de conteúdo dela, de discurso, ela tinha um contato social, cultural, era muito mais social. Mais social, e aquela notícia policial, exatamente como o senhor diz assim, destoou. Pois eu não me lembro, tu me falou nisso aí, eu não me lembro, eu vou ver se eu encontro. De 70 a 71, uma sentinela de 70 a 71. Eu não tenho lembrança, tu sabe que depois eu me mudei, fui pra Bagé. O senhor parece bem desgostoso dela, não é? Porque eu passei muito trabalho. O senhor passou muito trabalho? E depois sobrava aquelas revistas e eu me mudava pra Santana e aí não sabia o que fazer, botava em cima, no shopping, mudava pra lá, mudava pra cá, não tinha Embraveci, era até tudo fora, aqueles restos de revista, não tinha nada. Agora os caras me perguntam, querem saber da revista, eu não tenho mais. Não tem mais. Fiquei com a coleção e não está completa ainda. Minha irmã mandou imprimir uma para mim, encadernou, mas não está completa. Não tenho mais e botei fora os restos. Não foi fácil. E aí eu... Porque o senhor deve ter investido muito dinheiro ali também. Não, mais ou menos. Eu fiz a faculdade trabalhando nela, né? E foi indo. Mas... O senhor fez a faculdade com o dinheiro da revista? Que legal. Eu ia a Bagé, pagava a faculdade, pagava a... O senhor se formou em estudos sociais e depois fiz complementação em ciências sociais. Mas então... Na FUBA. Mas então estamos no mesmo barco? Estamos no mesmo barco. E sempre dei aula de história, né? As direções... Me sinto em casa agora, então. As direções... O meu destino. As direções queriam me botar para geografia, queriam me botar para o SPB. SPB ainda peguei um ano, naquela época que tinha. Mas não, me deixa na história. Me deixa na história. Também. E gostava, né? E gosto mais da história do Rio Grande do Sul, da história do Rio Grande do Sul, bastante gosto. O que eu mais... Depois a gente vai pegando gosto, mas claro, tem que dar aula, tem que pegar o Renascimento, as grandes navegações, a Revolução Francesa, etc e tal. Onde que o senhor deu aula, seu No Polivalente, em Bagé. Em Bagé. Hoje terminaram com os polivalentes, foi uma judiaria, porque queriam um colégio, os polivalentes. Era de dia, de noite? Às vezes de dia, às vezes de noite, às vezes de manhã, de noite. De noite eu sempre dava aula. Hoje é a escola Edson Celezer em Bagé. Mas depois, quando meus guris, que foram estudar em Pelotas, a mãe, com o tempo, ela se mudou para Pelotas. E aí meus guris foram para lá. Tinha 2 guris aqui em Caçapava, um casal. O meu guri hoje mora em Laje, Santa Catarina. Ele é advogado, trabalha no fórum. E a minha guria não mora aqui, é nutricionista. Então, naquela época, quando eles foram fazer a faculdade em Pelotas, eu me mudei para lá. Saí de Bagé e fui para lá, tive muito tempo lá. Então, aí lá eu dava aula no Colégio Silva Melo. Colégio Silva Melo. Isso foi agora, na década de... final de 80. Depois... Em Caçapava? Não. Não, o senhor não trabalhou aqui? Não, nunca trabalhei em Caçapava. E depois eu vim para Santana. Então, temos uma coisa também, eu nunca trabalhei como profissional em Caçapava. Profissional de história não. Só como historiador, que também sou habilitado, mas como professor não. Eu terminei, faltavam uns anos para me aposentar e aí o pai tinha falecido, estava doente, e o meu irmão trabalhava lá em Santana, o Enilton, que administrava para lá os campos que o pai não podia atender mais. E eu vim ajudar ele ali. Né? Então isso fez que o senhor escolhesse Caçapava para ficar aqui? Depois. Não, depois... O senhor teve vários lugares, conheceu vários lugares, poderia ter escolhido qualquer lugar para parar. Depois, agora eu voltei para Caçapava, quando a minha guria veio para cá. Tá ok. Depois que ela se formou e botou consultório de nutricionista aqui, aí eu vim de novo para cá. Aí o senhor se credenciou aqui mesmo? Isso faz 20 anos. Tá. Não. Faz 20 anos. Para alguns aí 20 anos pode ser muito tempo, né? Pra gente que eu já tô com 48, eu me lembro exatamente de 20 anos atrás, tempos muito bons. Senhor Elcio, assim, o que o senhor está lendo hoje? Ou o que o senhor leu dos últimos tempos que o senhor se lembra que lhe chamou a atenção? Olha, eu já li muito, eu li História do Rio Grande do Sul, a Revolução de 93, de 23, as Revoluções Gaúchas também, as Revoluções Gaúchas, as biografias do
do Assis Brasil, do Flores da Cunha, etc. Mais ou menos sei. Mas atualmente eu tenho muito material guardado sobre pessoas de Caçapava. Então, sobre fulano, tá, eu tenho de vários personagens. Eu tinha vontade de... Não sei se vou fazer, porque eu tô agora meio preguiçoso nesse ponto. Por favor, o senhor tem que desovar, esse livro aí. Eu tô mais ou menos fazendo começando um tipo de uma biografia de alguns caçapavanos, começando pelo Borges de Medeiros. Quero me atirar alto. Não é fácil, mas... Tem bastante material. Então tenho me dedicado ao estudo do Borges de Medeiros. Do Borges de Medeiros. Porque o Borges de Medeiros, na verdade, ele é um cachoeirense nascido em Caçapava. Ele apenas nasceu aqui. Mas a gente tem ele como caçapavano. A parte turística também agradece que ele seja daqui para exatamente... Exato. Se eu estou em outro lugar, em Porto Alegre... Os caras me perguntam, Borges, né? Como se fosse algo... ainda segue aquilo, né? Ele nasceu aqui. E se considerava cachoeirense. E não queria vir em Caçapava, porque aqui tudo era maragato. E ele era contra. Depois, quando ele brigou com o Coronel Coriolano, que o Coronel Coriolano saiu durante o livro do seu Caçola, do seu Nicolau, diz que eles brigaram na época da reação republicana. Da reação republicana. Aí sim, aí que eu não ia mais, né? Eles eram companheiros e haviam brigado. Sim, ele era muito bem apadreado com o Júlio de Castilhos, né? O padrinho dele, era forte. Dele era fortíssimo. E o Pinheiro Machado também deu uma força grande para ele. Não, e que vai depois desembocar no Getúlio, né? Não, mas ele e o Getúlio eles estão não se fecharam. Politicamente não, porque um tomou no lugar do outro, supostamente assim, né? Não, mas eu acho que até antes. Eu acho que eles andaram brigando lá em 21. Lá em 1921, quando eu acho que era um lance mais de perfumaria dos dois. Dividir poderes, coisa e tal. Eu tenho a impressão que foi assim, ó. Quando, para não intervir, que os maragatos fizeram a Revolução de 33, esperando que o Arthur Bernardi intervisse no Rio Grande do Sul, fizesse a intervenção. E o Borges, muito vivo, mandou o Getúlio para o Rio de Janeiro para conchavar com o Arthur Bernardi para não vir a intervenção. Medo era o interventor, né? Eles tinham medo do interventor. O interventor que viesse para cá, que fosse completamente diferente. O Arthur Bernardi botou a intervenção na Bahia, botou no Pernambuco, botou em outro lugar. Tudo. E aí o Borges não gostou dos termos que o Getúlio fez na intervenção. Porque o Getúlio muito vivo fez assim, não, trocamos, tu não bota a intervenção e nós não reelegemos mais o Borges. Terminamos, ele não veio em 1928, ele não veio candidato em 1928. E o Getúlio já queria matar ele, queria matar politicamente ele aqui, né? Já ali matava. Matar aqui. E aí eles meio brigaram. Era o acordo que ele queria. Mas depois o Getúlio teve que aceitar esse trato. Depois, para terminar a Revolução, no Tratado de Pedras Altas, ele teve que aceitar. Sim. Não. Mas o Getúlio, a habilidade do Getúlio até hoje é algo... algo fantástico, porque usava e desusava os grupos com habilidade. Ele trocava as meias sem tirar o sapato. A mãe dos ricos e o pai dos pobres. Mas a gente sempre vê com a mãe dos ricos também. Mas eram... Fantástico. Essa história a gente vê como era calcada na liderança, né, nos líderes. Os líderes políticos, e vê que essa resposta dos líderes políticos ele está até hoje numa forma interiorana, né? Se divide, por exemplo, assim, as ideologias naqueles grupos, né, que são grupos que têm a certa associação por ideologia, e aqueles grupos que ascendem por líderes, né, que eu acho que são aquelas barcas que têm mais condições de ir, porque alguém sempre pega o rumo, mas acaba sendo uma barca furada, porque exatamente essas perfumarias aí de cada um querer ser mais do que o outro, acaba dividindo o que já deveria estar dividido e trabalhando de uma forma coerente, una, para um ideal, né? Então eu acho sempre que a questão dos grupos mas o Getúlio sabia usar muito bem isso e descartava com uma habilidade. Além disso, o que o senhor tem, conforme eu disse,
do Rio Grande do Sul. O senhor teve contato com algum desses livros que saiu agora sobre a escravidão? A gente falou do Laurentino, aí o senhor disse que tem alguns. O que o senhor achou desses livros? Não, a do Laurentino sobre escravidão ainda não vi. Eu tenho dele o 1808, 22 e o 1889. Mas esse último não. O que o senhor achou? Ele é muito bom. Ele é muito didático. Ele é muito bom. É muito... Gosto dele também. E sabe o que eu acho? Eu até falei num outro podcast que eu acho muito bom. Esse pessoal que não... Tem muita gente, assim, dos colegas de história, formado em história, que diz assim, esses caras que não são da área de história escrevendo. Mas eu digo assim, mas não há por que ter medo. Até bem pelo contrário, é bom que eles divulguem a história, porque vai ter mais, assim, a história vai ter mais divulgação, vai ter mais... É bom isso. Se tu é habilitado, qual é o problema? Tu já é. E se dedica. É só fazer o seu trabalho. Eu acho também. Eu acho muito bom. Eu acho bom o Eduardo Peninha falar. O Peninha. O Peninha é muito bom também. Porque eles têm uma qualidade que o senhor como professor, deve escrever muito bem. Por o senhor ser redator, já muda o penteado lagarto. Porque a gente, historiador, a gente escreve mal, porque a gente é preocupado com historiografia, com método, com aquela coisa toda, e a gente escreve pesado. A gente se preocupa com a parte científica. E quando a gente descobre que tem que escrever fácil para que chegue no grande público, o senhor deve ter essa ciência. E o senhor tem esse coisa. O Eduardo Peninha faz isso com habilidade. E eu acho que isso é importante para que exista uma cobrança em nós mesmos de começar a escrever de uma forma mais fácil. Escrever fácil é muito difícil. É muito difícil. Pega um texto, por exemplo, de um Eric Hobsbawm, que é um dos grandes historiadores mundiais da Inglaterra. O Eric Hobsbawm é um troço pesadíssimo. Pesadíssimo. Escreveu a breve século XX, ele viu que passou todo o século XX, mas tu vai ver aquilo ali, às vezes é doído. A gente tem lá e não consegue ver. É difícil. É difícil. Então assim, a gente, quanto mais facilitar, ainda mais hoje que as pessoas, né? Eu acho que a questão da tecnologia vem para nos ajudar. Nós somos pessoas que estamos mais confortáveis, não queremos se mexer. Davi Coimbra era muito bom também. Davi. Muito bom. Muito bom em história também. É um jornalista, mas história ele é bom. Eu conheci ele pela briga que ele teve de bengalada lá com o Paulo Santana no sala de redação. Eu sempre acompanhava o futebol. O Paulo Santana achava que o Davi Coimbra veio para tomar o lugar dele. E aí, uma vez eu me lembro, eu escutava a sala de redação, futebol, tô sempre acompanhando, né? E os futebol do Rio Grande do Sul, né? Eu gosto que é a partezinha que eu fico no mundo da lua ali, pra dar uma desopilada. E aí eles tinham aquela briga, aqueles ciúmes entre um e outro ali, né? E o Paulo Santana sempre achou que o Davi Coimbra ia tirar a coluna dele da 0 Hora. E aí tinha aquela briga ali. E aí um dia o Davi Coimbra disse que ia fazer uma história sobre o mundo, não sei o que lá, ou sobre o que. Mas aí o Paulo Santana, inteligentemente, o cara era um gênio. Era gremista, mas era gênio. Ele era bom. E ele disse o seguinte: os livros do Davi Coimbra nunca saem da livraria. Nunca saem da livraria. Olha o duplo sentido que ele disse, né? Nunca saem porque não são vendidos, mas ao mesmo tempo ele está dizendo que está na livraria para que supostamente seja algo bom. E aí, teve uma briga que o Paulo Santana pegou e ia dar uma bengalada nele e o outro lá segurou a bengala. Ao vivo isso. Vivo no rádio, assim. Não sabia. Não, a história de sala de redação também passa pela nossa história. E me diz uma coisa, como professor de história, qual era a dificuldade que o senhor tinha naquela época e que tinha livros à disposição ou era coisa muito mais giz e quadro? Era giz e quadro. Giz e quadro. Giz e quadro. Nesses polivalentes, isso aqui era um projeto muito bom. O polivalente era um projeto da USAID, do ponto 4. Foi na época que os americanos... para apoiar o governo militar aqui, eles resolveram investir pesado na educação. Então aí veio bastante recursos audiovisuais, que não sei que fim levou. Aí chegou os mimeógrafos, chegou aquelas as folhas de retroprojetor. E tudo já coisa. Mas durou pouco. Os polivalentes duraram pouco, né? Porque nós, por exemplo, que estava no polivalente, a gente tinha um contrato. Era contrato também. E aí depois, com o tempo... Já era escravizar o professor. E depois aí a turma começou a sair porque no estado tinha concurso, começou a abrir concurso e o cara, entre ficar num contrato sem estabilidade, começou a passar para o estado.
E aí os polivalentes foram se fechando, né? Foram virando colégio normal do Estado, e aí acabaram. Mas foi uma época que teve grande recurso no início, assim, 5, 6 anos de polivalente, ou mais. Da primeira etapa, o polivalente durou os polivalentes duraram acho que de 70 e poucos até 85, uns 15 anos. Já é a abertura, né? Já é a abertura. Não, eles investiram muito na questão da científica, inclusive os grandes arqueólogos do Brasil faziam as suas testes de carbono 14 nos Estados Unidos. Mas a maioria era giz e coisa. Né? E às vezes é difícil, porque os alunos trabalhava de dia, estudava de noite, às vezes era complicado, né? Coisa, o pessoal se virava, né? Se virava. O pessoal se virava, não era fácil. E de noite mesmo era difícil. A gente tinha que amaciar. Claro, jogar, tinha que fazer perguntas. Não tinha como cobrar como... Não tinha cobrar como deveria, né? Não tinha isso é um grande problema. Mas, e dos jornais e da Sentinela, qual foi a matéria que o senhor mais, digamos assim, essa me chamou a atenção, essa foi a mais difícil? Teve algumas que o senhor deve se lembrar, que foi algo que deve ter marcado o senhor. O que marcou o senhor? Não me lembro. Acho que... Alguma coisa de notícia boa para a cidade, ou alguma coisa, um boom. Que eu me lembro na Sentinela, tinha uma época do vinho forte aqui em Caçapava. Do vinho, eu vi que tinha. E a questão também da vinda desse. Nós tivemos vindas de presidentes aqui também. Então, nesse ponto que eu gostaria que o senhor. Não, quando o seu Dalmorim veio para cá e botou a primeira Parreiral, a gente fez uma reportagem boa, era notícia, foi um sucesso. Me lembro, eu li. E eu também lembro. Isso aí marcou e fez sucesso. Sim. E depois, quando o Elinor Spode começou, porque o Dagobert já era tradicional, mas depois o Elinor Spode deu um boom na indústria do calcário. Ele botou uma fábrica grande, começou. Né? Isso aí foi umas reportagens boas do calcário. Das minas de Camaquã, o senhor recebia muita informação. E de Santana, vinha para Sentinela informação ou não? E eu era de Santana, eu ia lá por isso que eu fazia, de Santana. Que era a forma de Santana também tem um... O senhor vendia jornal lá? Vendia revista lá também? Tinha bastante assinatura lá. Que legal. De Caçapavanos ou próprio de santanenses? De santanenses. Porque Santana até hoje é mais ou menos muita ligação com o Caçapava. Sim. Muita. E a Companhia do Cobre em si tinha, como eram as festas? O senhor cobriu alguma festa lá para botar na Sentinela? Quase todas. Então o senhor passava muito nas minas lá. Mas ele mandava buscar nós aqui. Tudo vinha de avião, fiz umas 2, 13 viagens lá, que ele vinha e mandava levar aqui as autoridades, tudo, e eu, como estava lá no jornal, ia junto. Sim. Fizemos várias festas. Aquela época foi boa. E aí o senhor produzia os jornais através dessas festas. O senhor cobria muitas festas, então. Não mandava o senhor Nazazeno, nem o senhor mesmo ia pessoalmente. Não, nessa aí eu vou, né? Nessa eu vou. Não, e a época que tinha... que vinha o Celestino lá, trazia governadora Henrique Lapati, trazia esses secretários e jantares no Clube de União e almoços e coisas. Isso aqui funcionou uma época muito dinâmica. Foi essa época dos anos 70, por aí. Daria para quase se dizer que a Companhia do Cobre ali e nas minas do Camaquã quase que foram uma... Digamos assim, o poder administrativo de Caçapava quase que foi comandado por ali, né? Porque, claro que aqui era um oficial, mas ali a questão comercial e a questão de sociabilidade, porque o Pignatar trazia gente de vários estados para ali também, né? Acho que deixava hospedadas pessoal ali. Foi uma época boa. Foi uma época de vamos festar e não vamos falar de política. Como foi a formação desses clubes aqui em Caçapava? O senhor disse recreativo, ou até a questão dos CTGs. O senhor pegou alguma parte dessa época aí dentro do seu jornal também, né? O Sentinela teve batalha. Sentinela teve. O Sentinela, os clubes, o Clube União fazia bailes gaúchos. Fazia baile gaúcho? O Clube União fazia baile. Pilchado, com o pessoal pilchado? E parece que numa reunião lá, num baile, a diretoria, não me lembro se era o
Garcia, quem é, proibiram os filhos proibiram o baile gaúcho no CTG. Baile gaúcho no CTG, não, baile gaúcho clube, no não. Clube. Tá. E aí o seu Brígido, o Auri e outros caras se reuniram, então fundaram o CTG. E aí formaram o Sentinela. Aí formaram o Sentinela. O Sentinela antigamente, a Clara Águia, o Sentinela era antigo, eles refundaram. E aí refundaram o Sentinela e construíram aquele, que na época era ali entrou muito dinheiro dele. O seu Brígido botou, o Auri Cantarelli e muitos outros. E o Tadir Machado, o seu Vitorino e muitos outros assim. Não, as forças vivas da sociedade. A gente falou da sociabilidade, a gente falou da questão dos bailes. As forças vivas que eu digo assim, a igreja tinha alguma participação no jornal e na revista? Sim. Maçonaria também tinha? Não, maçonaria não tinha mais. A maçonaria aqui, depois que fundaram aqui, mas na época não tinha. Esse clube da maçonaria, essa aqui é mais recente. Mas na época não tinha. Agora o Padre Otávio, a igreja tinha. Tinha. Eles eram operantes, não? Não, o Padre Otávio era muito operante. O Padre Otávio era no ginásio, no jornal, na história. Eu fiz uma entrevista há pouco tempo atrás com o seu Ivo Bittencourt. Ele disse que teve um certo duelo por escrita com o Padre Otávio. O Padre Otávio foi na Folha do Sul esse duelo deles? Um duelo foi na Folha do Sul. Mas eu fui antes, eu não estava ainda. Esse duelo foi em 62 que ele disse. Eu não estava. O senhor não estava, claro. Mas então o Padre Otávio era ativo. Então. O Padre Otávio era ativo. O Padre Otávio gostava de escrever. Gostava de escrever, gostava de participar. As festas da paróquia eram fortes. Ele era muito ativo, muito no ensino e na coisa, e muito respeitado. A Folha dava essa cobertura, a Sentinela dava alguma cobertura para... O Dr. Alonso era muito amigo dele, e o Dr. Alonso era do PTB. E aí veio a Revolução de 64, e no outro dia, em 65, teve uma missa campal em homenagem à Revolução na frente do Dinarte Ribeiro, do colégio. E o Padre Otávio foi lá. E o doutor Alonso ficou muito bravo com ele. Mas o senhor tinha para se meter, era para ficar neutro, não tinha que ir lá. Nós vamos fazer, mesmo que os chimangos fizeram com o padre Ramão, mandaram ele para Santana, Ramão Fottenbacher, mandaram ele para Santana para ele não se meter. Nós vamos fazer contigo. E como era a questão porque a igreja tinha bastante força naquela época, a questão da escola também, né? Da Escola Santíssimo Nome de Jesus. Ali, Então tinha um... E como eram essas outras forças assim de sociedade? As outras religiões tinham espaço na cidade? O senhor se lembra disso ou não? Não, as outras religiões não tinha essa época. Essa época era fraco esses movimentos da outra religião, não tinha outra. Os evangélicos era muito fraco. Assembleia de Deus ali, mas era... Existia já. Mas não era essa força que tem hoje. Tá. A igreja dominava, o católico dominava. Tá? Não tinha essa força que a igreja foi perdendo depois do que ela tentou se modernizar com o Concílio Vaticano II, que o Paulo João XIII fez terminou com a batina, terminou com o latim, fez aquela mudança e ela levou um choque. Aí ela tinha que se modernizar e aí ela abriu margem para os caras, a hora que os patinas latim começaram a ficar coisa, então ela teve que se atualizar e aí as outras igrejas aproveitaram esse ponto da igreja católica e essa fragilidade que ela não sabia que rumo tomar entre ser conservadora e ser renovadora. E depois veio a teologia da libertação, veio o padre Boff, e ela começou a se perder bastante. Aí eles perderam a influência da igreja católica. Tá. No geral.
Tá, voltando à questão de Caçapava, assim, ó, na sua época, aonde que eram os points da cidade? Aonde que você reunia os jovens na cidade? Onde você reunia algum barzinho? Ou vão para pro forte num domingo? Era na frente do clube. Era na frente do clube? Era. Era na frente do clube. Era na frente do clube. Gregos e troianos? Gregos e troianos. E as pessoas desfilavam de carro pra lá e pra cá. Pra quem tinha carro, né? Pra quem tinha carro. O meu tinha um Dolphine. O primeiro carrinho. Depois um DKVzinho. Se esses carros falassem, esses carros. E aonde que o pessoal se reunia, assim, nos postos? Tinha posto naquela época? Não, na época não tinha esse movimento de posto. Não tinha uma lancheria, não tinha nada? Tinha, mas não era... Não era frequentada? Era muito pouco. Era muito pouco. A gurizada mesmo... O pessoal se recolhia mais cedo? Como é que era o negócio? Ou não? Ou ia até tarde da noite? Ia tarde, mas... E aqueles bares tipo Caleche, tipo... Tinha o Caleche. O Caleche fez sucesso. Barril. Isso aí fizeram. Mas era mais normal ali dentro, não tinha grande aglomeração de rua, de frente, coisa. Além do restaurante Tours, nós tínhamos mais alguma coisa? O Tours era dono do campinho. O Tours era dono do campinho, né? Era a porta de entrada. O Tours era a porta de entrada. Passava todo o movimento de Bagé aqui. O Tours, o Cláudio Luiz fez muita. Foi um sucesso. Acho que aquilo ali o pessoal frequentava na noite também. Na noite, o Tours fez muito sucesso. E o cinema? E o cinema. O cinema era frequentado? Claro. E o cinema, eu me esquecendo. O cinema era ponto. O seu Júlio. Não pode me esquecer, né? Como historiador, não posso me esquecer de tocar nesses pontos, né? Claro, o cinema, não tem dúvida. O cinema era um ponto de encontro também. Porque a televisão não era muito difundida naquela época. Acho que o pessoal que tinha grana só trocava e ia vendo filme atrás de filme, né? Filme atrás de filme. Sábado e domingo, acho que a coisa, as partidas de sexta devia começar o negócio. Eu acho que o cinema até era diário, todos os dias, não sei. Todos os dias. E não tinha um lance quando chegou as primeiras televisões nas casas, o pessoal não se reunia nas casas pra ver assim. Tinha uma certa sociabilidade. O pessoal tem. O fulano tem televisão, a gente não tinha. Não tinha condições de comprar, se reunia várias 30, 40 pessoas às vezes numa casa pra ver uma televisão. Pra ver uma televisão. Né? As primeiras novelas. Foi mais ou menos 70 por aí. 70, né? O Pavanato me contou que a primeira televisão de Caçapava que ele montou foi pro Dante Velho Dias, filho do seu Patrício. Que ele vendeu uma carga de boi para comprar. E que aí juntava gente lá para os amigos, ele levava os amigos para ver a televisão. Isso, hoje os caras têm não sei quantas polegadas naquela época. Não, é fantástica a evolução. Mas como as pessoas também se interessavam por essas novidades, né? Porque hoje né, as coisas às vezes passam batidas, as pessoas não têm tanto interesse com certas coisas. E a revista do senhor tem uma enorme influência nessas novidades. Como era a questão, porque no comércio a gente aprende. Quem define é uma coisa que eu aprendi. Graças a Deus eu estou sempre aprendendo, quero aprender muito, mais ainda. Aonde que a mulher define no comércio? Onde que tem mulher, a mulher... Em seguida eu estava em algum lugar, eu morava em outros lugares, e eu via colegas me dizendo o seguinte: Juliana, é sempre assim, ó, se vem só o homem comprar, ele só olha. Se ele tá na veneta, ele compra. Agora, se ele disser assim, se ele entrar com a mulher, tu cola nele porque ele vai levar o que der. Porque a mulher vai levar... A mulher é que define a compra. Se o homem entrar com a mulher no lugar, pode ter certeza que eles vão levar. E o comércio diz isso, que quem define realmente... A mulher é mais organizada, mais... onde que vai a grana, né? Ela é mais ponderada, o homem é mais tirado, mais... Eu vi naquela revista Sentinela, graças a Deus tive a oportunidade de pesquisar nela, quantas mulheres lindas apareciam em várias fotos. Né? A minha pergunta mais tendenciosa é a seguinte: como é que o senhor selecionava aquele grupo ali daquela época? As 10 mais, uma vez saiu as 10 mais. Isso, entendeu? Mas toda sentinela tinha. Tinha sempre. Mas isso aí era pesquisa. Isso era pesquisa. Vai perguntando. Pesquisa de campo? Pesquisa. As 10 mais, uma vez eu fiz. Me lembro que a gente perguntava: o que fulano, o que tu diz? E fazia pesquisa e tal. E aí um dizia isso, outro dizia aquilo. E aí
Botar as 10 mais. Eu nem me lembro qual é essa aí. Tinha uns concursos também, tinha concursos, né? Isso tanto dos bailes, como de debutante, como aparecia várias ali na revista, tem durante um bom tempo, assim. Mas isso era a pesquisa. O senhor era inteligente, né? O senhor tinha visão, né? Não, e as capas também. Porque aquilo ali é um chamarisco, né? O senhor tinha noção. As capas eram uma pesquisa também. O senhor tinha uma noção. A pergunta é, o senhor tinha noção do que saía, o senhor conhecia porque o pessoal comprava aquilo. Aquilo ali era consumido. Porque vai atrair tanto os homens quanto as mulheres, né? As mulheres. Tinha muito salão de beleza naquela época, como tem hoje? Ou era uma coisa mais elitizada? Não. Acho que era muito pouquinho, né? Era pouquinhos. Era muita coisa, talvez produção em casa, muita coisa assim. Era poucos. Tá. Eu nem me lembro qual era, mas era muito pouco. Lojas do comércio não eram muito, mas tinham lojas assim que eram muito fortes na venda Não tinha essas firmas que vendem fora, por exemplo, Becker e coisa, era tudo local. Tudo com essa pavana. Era tudo, o Organinho, o Mônico, Nelson Coradini, a Urbis, a Simaco. Quando ia um casal, onde é que deixava o enxoval? Onde é que deixavam as compras? Devia deixar uma lista, qual eram as lojas que deixavam para fazer as compras? Na Batista. Na Batista? Na Batista tinha muito disso. Tinha muito. O seu Ático era bom comerciante. Eu tinha me esquecido também das propagandas que ele gostava muito também. Botava bastante propaganda. E no Cruzeiro? Quer dizer, na Cruzeiro? Na Cruzeiro, o seu Nilo também. Tá. O seu Nilo também. Tinha lojas de tecido também na época, não tinha? Era muita gente costurando também, né? Pra fazer vestido, tinha muita costureira. Tinha, era a Casa da Moda do seu lá ali a Casa da Moda, e o Aldo Batista, aqui na Casa Corina. E olha, tecidos, até nem me lembro qual era a outra. Porque eu me lembro de ler numa revista que veio algumas, acho que foi nessa questão que o senhor disse das 10 mais, que elas andaram indo em algumas lojas, eram as Miss, eu acho que eram as Miss de algum lugar, ou do estado, não sei o que lá, eles andavam dentro dessas lojas e visitaram alguma dessas lojas com essa pavana. Aí tem uma foto dentro da sentinela delas lá dentro, lá, vendo as roupas, as coisas e tal. E aí eu, logicamente, imagino, o senhor Elcio aqui sabia fazer a produção da coisa. Fantástico, senhor Elcio, fantástico. Estamos aí, olha aí, ó, 1 hora. Vamos um pouco mais adiante. O senhor viu que eu não apertei muito o senhor? O senhor estava com medo que eu apertasse um pouquinho o senhor. Não, a Fátima Giovanni, ela escrevia na Folha do Sul reportagem com biografia das pessoas. Uma vez ela me atacou na rua. Não, mas eu tenho que escrever sobre a Sentinela. Eu digo, não me fala da Sentinela. Não quero saber. E eu toquei muito na Sentinela, mas é importante para a cidade. Tu me insistiu e tal. Eu digo, eu vou falar. Mas é importante, senhor. Falar, mas eu não sei. É que talvez o senhor tenha desgosto por causa, de repente, como terminou. Mas é um trabalho fantástico, senhor. O senhor foi um visionário na época. Esses dias eu estava no mercado e o alemão do Maiora chegou e olha o que eu vou te dar. Aí com o celular passou na internet, tirou tudo o xerox da Sentinela, de que quantidade, me mandou pra mim, olha aqui, toma aí, leva pra ti. Aí eu tenho lá, eu digo, mas nunca que eu imaginei que pudesse. Fantástico. O senhor gostaria de falar alguma coisa sobre a sua vida, mais, sobre o que o senhor participou? Porque é importante que fique esse registro pro futuro da cidade, antes que eu digo pro pessoal aqui que chega aqui, eu digo antes o pessoal saber pela boca de vocês, daqui a 30, 40, 50 anos, que saber pela boca dos outros. Então, imagina a grande frase do professor Gilson Bozó, como teve aqui, imagina, Juliano, daqui a 100 anos, tu montado num cavalo, todo de branco, com o pé pra cima, com mais pá, nada a ver o que tu era, né? E realmente ele tem plena razão, né? Nosso colega de história. Antes ser contado pela gente do que ser contado pelos outros, né? Não, eu me esqueci de dizer ali que quando eu estava em Pelotas, que eu resolvia voltar para cá, lá em 60 e poucos, é por causa que a gente estava fazendo a emancipação de Santana da Morte. E eu me empolguei com aquilo ali. O senhor participou com isso? Participei, entrei na comissão de emancipação e tal. E a gente se empolgou com aquilo. Passando todo esse tempo, o senhor acha que foi benéfico isso?
Ah, foi. Foi? Ah, é, porque Caçapava não tinha como atender lá, de que jeito. Sim. Ela foi um... Não consegue nem talvez se Não. atendendo direito. Ah, não, Santana era um reduto isolado lá pelo Rio Olaria daqui e o Camaquã de lá. Aquilo lá tinha umas regiões na Serra do Vargas, antes tinha até bugre lá e coisa, que não tinha progresso nenhum. Bugre, o senhor que fala, é de índios? Não, bugre é quase que não tinha... Era muito atrasada. E depois ela tem duas épocas que foi a virada de Santana. A emancipação e esta faixa aqui. Essa faixa aqui mudou Santana. E o outro foi a emancipação. Mas antes então, como é que Caçapava? Os prefeitos, claro, aqui Santana botava prefeito, o Coronel Coriolano era daqui, era de Santana, o seu Antônio Cândido de Freitas era de lá, veio para cá, e eles o Aristides Macedo era casado, a dona Dalva era lá, a família de lá, o seu Zizi. Então o Aristides Macedo fazia muita coisa lá, mas não é como uma prefeitura lá, instalada. Poder administrativo local, saber quais são os problemas. Deu um pulo, Santana deu um pulo depois. Não é mais aquela coisa isolada. E essa faixa também não dá para não dá para tirar mérito, né? Merda, foi uma mudança total na cidade. Mais alguma coisa, seu Elcio? Acho que não. Olha, eu vou dizer com o senhor, uma enorme honra conversar com o senhor, um enorme respeito mesmo. Engraçado como as coisas acabam se cruzando. A gente talvez tenha se cruzado outras vezes e eu nunca despertei que talvez o senhor tenha sido o patrão do meu pai, no sentido que trabalhou com o senhor, que meu pai depois comprou. Colega, meu pai depois ajudou com o terreno a comprar e nem levou o nome da coisa. Nem levou. O pai não era da perfumaria. O Inocêncio me comprou a máquina, a máquina que eu tinha comprado para imprimir um jornalzinho. E eu tinha máquina e ele ligou, mas não sabia que era Sociedade Confraca. Ele nunca me falou isso. Talvez isso nunca tenha ido no papel, mas a minha mãe se lembra até hoje do terreno que foi. Do terreno nunca, que foi. Nunca. E aí eles botaram, aí eles continuaram com o tempo. Atualidade, com atualidade. Fizeram um tempo, depois pararam. Noites e noites do meu pai desenvolvendo atualidade. Ele também trabalhou? Claro, direto. Era ele, tipo, aí ele entrou com o terreno para comprar a sua empresa. Essa época eu já estava em Bagé, já trabalhando no Polivalente, não estava mais aqui. Então eu tive muito tempo fora daí. Essa época não é a minha época de Caçapava. Não, e tranquilamente pode falar isso porque é de fato, né? Então não tem problema nenhum de falar o que é. Não, mas eu já te conhecia de nome e tal, de coisa, eu tinha aquele teu livro ali, eu já tinha comprado ele. Quando o asfalto reventou, isso aqui aqui a gente não se preocupa muito com o recreativo tá caindo, as coisas que não é não se preocupa com cultura. Isso nunca houve essa preocupação, né, com cultura, mas foi asfalto e obras e coisas e tal, bem materiais, né? Isso aí sempre foi. Muito obrigado, prazer, honra, tá? Tudo de bom pro senhor, saúde. Siga suas obrigado. Caminhadas aí. Tudo de bom. Tchau, tchau, até a próxima. Até a aviação.